que habitam em qualquer lugar desse mundo em que vivemos. E que você procura a verdade de nosso Deus, ou seja, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E você é enganado por essas pregações enganosas ou ensinamentos dessas igrejas falsas. Pois vamos mostrar para você as artimanhas que usam para enganar você. Vejam, amigos, que todas essas igrejas ou templos criados pelos homens em toda a terra são todas falsas. Pois a igreja verdadeira que existe em nosso mundo é o Filho de Deus, ou seja, é o nosso Senhor Jesus. Como já explicamos em uma de nossas lives, é só você conferir. Agora você vai ver, amigo, as artimanhas dos enganadores. Veja que eles usam toda a sua lábia e várias artimanhas para puxar você para dentro de suas sinagogas, ou, como eles chamam, de igrejas. Vejam, amigos, uma de suas principais artimanhas que eles usam mais para te puxar para dentro de suas igrejas, veja que eles usam dentro de suas igrejas, dentro de presídio, ou seja, em qualquer lugar, para te convencer a ser mais um de seus membros. Agora veja o que eles dizem. É a frase que eles mais usam para te fisgar. O Senhor Jesus te ama. Deus tem um plano na tua vida. Sempre dizem isso. Deus fará grandes coisas na tua vida. E você será muito, muito abençoado. Você veja que eles não pedem ou falam para as pessoas se arrependerem de seus pecados. Você veja que isso é uma de suas principais frases dita pelo nosso Senhor Jesus. Mas os enganadores não pedem para as pessoas fazer isso, nem sequer tocam no assunto. Veja que essas frases é um dos maiores ensinamentos de nosso Senhor Jesus. Veja em Mateus capítulo 6, versículo 9, que diz, veja o que diz Jesus. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Versículo 11, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, ou seja, nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, amigo, você já viu dentro dessas igrejas os pastores falsos pedindo para o povo se arrepender de seus pecados? Muito, muito raramente eles falam sobre esse tema, ou seja, dentro de suas igrejas. Agora você veja, amigo, um tema bastante pregado ou falado pelos enganadores dentro de suas igrejas criadas por eles mesmos.
Veja que eles falam muito em santificação de materiais, ou seja, santificam eles mesmos todo que tipo de materiais, todos os materiais, e também os lugares em Israel é santo para eles, ou seja, todo o Israel é chamado de terra santa para eles, ou seja, pelos enganadores, e santificam tudo e qualquer tipo de material ou objeto, e dizem isso, trouxemos ou trazido da terra santa. Mas, meus amigos, de santa não tem nada. Isso é para enganar você. Amigo, Israel é um dos países mais diabólicos do nosso mundo. Tanto é que mataram o Filho de Deus. Portanto, Israel não tem nada de santa ou santo. Israel era terra santa, sim, quando Cristo habitava em Israel. Mas depois que Cristo morreu, ou seja, mataram Jesus, Israel não tem nada de santidade, como os enganadores falam ou pregam para te enganar. Veja, amigo, como pode ser santa se o povo de Israel matar o Filho do grande Deus? Como está escrito em Atos capítulo 4, versículo 27, que diz: porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos, todos os povos de Israel. E daí, amigo, será que Israel é terra santa depois que mataram o Filho de Deus? Então, amigo, que santidade é essa que vive se explodindo e bombardeando os outros países e matando uns aos outros? نتصل بقول حركتك مش وحش سليم. هي كل سادة
amigo, você vai ver ou conferir Deus citando ou testificando nas Escrituras. Veja, em Atos capítulo 2, versículo 23. Veja o que Deus diz. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, ou seja, Jesus, tomando vós, crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Então, amigo, isso é para provar para você que busca a verdade. Israel não tem nada de terra santa. Veja, amigo, que os aproveitadores, inventores da igreja, estão no mundo para te fisgar, para você ser mais um de seus milhares de membros. Eles te iludem com promessas, com viagens em Israel, com coisas santificadas, materiais, trazido da Terra Santa, viagens por onde Jesus passou ou andou. Mas, amigo, lá não tem nada de santo. Tanto é que depois da morte do Senhor Jesus, ou seja, nos anos 70 depois de Cristo, o grande Deus entregou este povo nas mãos dos romanos e quase foram dizimados da terra de Israel, por serem um povo injusto, ou seja, diabólico, como disse Deus em suas palavras. E o restante que sobrou, Deus os espalhou por toda a terra. E o pior, amigo, é que somos descendentes deste povo diabólico, porque o começo de tudo foi lá. Somos descendentes do povo que foi espalhado em toda a terra, ou seja, no mundo. Mas, amigo, devemos dar graças ao nosso Deus por sermos escolhidos e crermos no seu Filho Jesus. Agora você veja, amigo, nas Escrituras, aonde está escrito que Deus os espalhou pela terra. O restante do povo de Israel, que sobrou da destruição ou invasão romana. Você veja o que diz Deus em suas palavras. Ezequiel, capítulo 36, versículo 16. Veja o que Deus diz. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, versículo 17, Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Preste bem atenção, amigo, neste versículo. Versículo 18. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e dos seus ídolos com que a contaminaram. Versículo 19. E os espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos, e conforme
os seus feitos, eu os julguei, diz o Deus Todo-Poderoso. Então, amigos, todo o mal que aconteceu com este povo foi vindo de Deus, ou saiu de Deus, porque são um povo injusto, diabólico, como diz o grande Deus. E também, amigos, quem os entregou nas mãos de Hitler foi o próprio Deus. E você já sabe por quê. Então, amigo, e estamos vivendo os últimos tempos, e este povo não conhece quem é o Deus verdadeiro. Então, já sabemos, para nós conhecermos o Pai, primeiro tem que conhecer o Filho. E quem não conhece o Filho também não conhece o Pai. Você veja que, primeiramente, em Israel, este povo não conheceu o Filho de Deus. Bom, amigos, encerramos e ficamos por aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de nosso Deus. Amém.